Boa noite, secretário. Tudo bem? Boa noite, Vinícius. Como vai? Tudo bem? Finalmente deu certo, hein, amigo? Você viu só? Muito obrigado, viu? Mais uma vez aí pela disponibilidade, por aceitar o convite para a Prazer, gente conversar prazer. um pouquinho. Bom, então boa noite a todos. Vinícius, Boa muito noite. obrigado aí pela oportunidade. De imediato, eu já peço desculpas a vocês aí pela última vez aí que tentamos fazer. Acabou coincidindo com uma reunião de última hora lá nesses tempos de pandemia, é o que mais tem, viu? Mas Ah, imagino. ótimo, uma grande oportunidade para a gente conversar. Temos boas pautas aí, Vinícius. E vai ser um prazer conversar com você e com o pessoal aí através das perguntas que chegarão para nós. Prazer é nosso, secretário. A gente está acompanhando o pessoal que está entrando aí. A gente já tem uma boa parte do estado aí acompanhando. Estava falando que você está à frente da Secretaria de Logística e Transporte. Muito importante ressaltar aí um ponto que você é engenheiro, engenheiro civil, formado pela Escola de Engenharia de Mauá, está à frente de uma secretaria que lida com engenharia o tempo todo. Então, acho que é muito importante compartilhar um pouquinho, secretário, não só a questão da graduação, a importância da graduação à frente de um desafio desse tamanho e dos desdobramentos que esses projetos que a secretaria hoje tem sob sua responsabilidade afetam ou se relacionam com os diversos segmentos da profissão. A gente tem um momento realmente que ele é muito delicado, ele é mais desafiador do que o próprio desafio de gerir a secretaria. Então, acho que essa não é uma curiosidade, mas essa situação, para nós como profissionais, assim, é muito interessante. Se você puder compartilhar, até onde Claro. você puder compartilhar, fica à vontade. Bom, começando por uma circunstância que você falou aí da minha graduação, da minha formação, tem uma curiosidade muito grande. Acho que eu comentei uma vez isso com você. Eu sou engenheiro civil da Mauá e Certo. fui aluno do grande professor falecido há uns anos atrás, aqui há 2 anos atrás, professor Adriano Murgel Branco. E o Adriano, ele foi o grande mentor de todos nós lá nos anos 80, né? Certo. Final dos anos 70, início dos anos 80, todo mundo se formou. E o Adriano deu um impulso em todo mundo lá, um grupo para ir trabalhar com transporte. E eu fui um deles. Logo em seguida, em 82, o Adriano me levou a participar da campanha do então candidato a governador Franco Montoro. O Adriano participou fortemente da campanha e depois o Adriano foi secretário de Transportes do Montoro. E eu fui Certo. estagiário do Adriano na Secretaria de Transportes do Montoro. 30 anos depois, eu tenho a honra, o privilégio e a responsabilidade de, como engenheiro, sentar na cadeira que foi do Adriano Branco, que foi um marco na engenharia nacional, um marco na questão dos transportes, né? E, curiosamente, depois de 30 anos, né, do Adriano como secretário, 30 e tantos anos, volta para minha mão também um projeto que eu vi nascer com o Adriano, que era o projeto das rodovias vicinais, que a gente depois pode conversar um pouco aqui. Então, Certo. essa secretaria, para mim, tem uma responsabilidade muito grande. Eu primeiro comigo mesmo e com a memória do Adriano. Quer dizer, o meu mestre, o professor Adriano, para a minha geração, aí, foi um ídolo, um ícone, né? E agora eu estou lá e quero fazer o melhor possível com o que eu aprendi. Você se referiu à questão da engenharia, e eu sempre digo para o pessoal o seguinte: graças a Deus existe a engenharia, porque é aí que a gente resolve o problema. E eu não admito do meu pessoal lá aquela história de, puxa, isso é difícil, isso tem problema. Não, não. Se nós somos engenheiros, a nossa função é achar a solução. Não importa qual é o tamanho da solução, isso nós vamos discutir depois. Eu quero a solução. E outra que eu sempre Perfeito. falo para o pessoal, né? Eu não admito esse complexo de inferioridade. A engenharia brasileira é das melhores do mundo. E nós não podemos ter. Precisa do consultor. Pode até ter. Tem gente muito boa no mundo inteiro, não vou desmerecer. Sim. Mas isso é depois da gente esgotar tudo. Porque aqui no Brasil a gente tem muita gente boa. Então, é isso que eu falo para o meu pessoal. Eu não quero saber dessa história. Não, não tem. Não. Tem solução.
volta para a academia, volta para a faculdade, vai conversar com os nossos profissionais, vai procurar os institutos de pesquisa, tipo IPT e outros tantos, aí tem o conhecimento da engenharia nacional. E nós não podemos abrir mão disso. Essas gerações que estão chegando agora, mais novas e tudo, com outro tipo de formação, claro, muito eclética, toda essa questão que a internet produz aí de possibilidade de acesso ao conhecimento, já de longe, processos de cálculo muito mais avançados, muito mais refinados, mas não se esqueçam do fundamento da engenharia nacional. Eu falo sempre o seguinte: vai ver a rodovia dos imigrantes, turma de estrada, vai ver a solução que foi dada lá para as questões de engenharia de solos lá na rodovia dos imigrantes. Pega as barragens, as grandes barragens do Brasil, pega as grandes construções do Brasil. Aqui em São Paulo, todo mundo se reúne, né, para fazer bagunça do bem ou do mal debaixo do MASP. Vai ver o vão do MASP, vai ver aquela história Exato, toda. exato. Isto é engenharia nacional. Então, os engenheiros não podem abrir mão disso. A engenharia nacional é a razão e a questão da solução da maioria, se não da totalidade, dos problemas que nós vamos encontrar na nossa área. Eu não tenho dúvida disso. Eu tenho alguns amigos que são advogados. Eles falam assim: você quer conversar de problema, você dá na mão do advogado. Você quer resolver um problema, você dá na mão do engenheiro. Então, eu acredito muito nessa formação, nesse raciocínio lógico, que é uma característica da profissão, mas muito mais eu acredito muito na engenharia nacional, na engenharia paulista. Eu acho que é o caminho, principalmente agora, no momento tão complexo, que a gente tem diversas discussões acontecendo, discussões técnicas que vão para a linha da economia, discussões técnicas que vão para a linha da crise sanitária, uma crise política que está instalada, concreta, mas aí fica o meu reconhecimento aqui. Eu vejo dentro da engenharia a característica e o quão bom é ter um secretário técnico, entendeu, JV? Então, assim, é muito bacana quando a gente acompanha o seu trabalho e a gente percebe essa característica técnica. Então, quando a gente vê as entrevistas, a gente acompanha ali tudo o que é falado com relação à secretaria, a gente vê engenharia pura. E quando a gente vê engenharia, quando a gente escuta a questão técnica sendo desenvolvida, para a gente é quase uma música. A gente enxerga emprego, a gente enxerga geração de emprego em larga escala. Isso para a gente é muito importante. Assim, é óbvio que tem a questão política, ela é inerente a tudo que está envolvido, mas para a gente é muito bom, e aí eu falo não só com relação à Secretaria de Transporte, a Secretaria de Infraestrutura também, vale citar o Penido, que tem a mesma Penido, grande característica. colega, outro engenheirão velho aí, viu? Outro engenheirão. Então, para a gente, assim, para nós engenheiros, isso nos dá muito orgulho de ser engenheiro. Então, eu queria só te transmitir para você como a gente enxerga a secretaria e o secretário. É isso. E olha, e mais de 100 pessoas já acompanhando aí. Quantas? Mais de 100 já. Puxa vida, que prazer, viu? Ô, Vinícius, só então para a gente já começar nesse campo da engenharia. Vamos lá, fica à vontade. Eu vou dar para você uma informação que eu coloquei pela primeira vez na mídia ontem, num seminário com o LIDE lá de Santos, né? Certo. Por quê? Tem um problema que eu acho que vai ser um grande desafio da engenharia nacional. Hoje, você tem 95% dos containers que chegam no Porto de Santos, eles chegam por rodovia. Vem carga rodoviária. E eles chegam, 100% dessa carga vem pela pista sul da rodovia Anchieta. Então, vamos lá. O principal porto da América Latina, o principal porto do Brasil, o motor da economia, um dos motores da economia nacional, ele depende exclusivamente de uma obra, né, daqui a pouco centenária, né, da Via Anchieta, uma pista da Via Anchieta. E qual que é o problema? O problema todo, Vinícius, é que nós temos que vencer um desnível de 700 metros ali, num espaço pequeno, e que nós vamos fazer container descer por ali.
né? Fundamentalmente isso. Eu já vi projeto do mundo inteiro, já veio gente me trazer teleférico de contêiner, um monte de coisa, e todo mundo tal, e aquela discussão onde eu peguei o meu time e falei, aqui, ó, nós vamos resolver esse troço aqui da melhor forma que a engenharia nos permite. Nós temos uma restrição, só chega em Santos ou pela Anchieta ou pela Imigrantes. Você pode dar a volta lá, descer lá pela Mogi Bertioga, fazer o que você quiser. Mas para chegar no porto, você vai ter que descer firme ali, Anchieta e Imigrantes. E eu não consigo descer os caminhões pela Imigrantes, pela restrição da rampa, pela restrição da própria geometria da Imigrantes. Ela não está preparada para carga, né? E nós estamos discutindo agora caminhão, o rodotrem, por exemplo, 9 eixos, 70 toneladas, então são Não vai coisas de parar. outra natureza. Aí peguei o meu time, Vinícius, fomos lá para Anchieta, desci, subi aquela serra, vários dias, sobrevoei aquilo tudo, voltei, chamei o meu time e falei, a solução é o mais simples possível, é o arroz com feijão. Você sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a reversão da pista norte à noite, na madrugada do domingo à madrugada da quinta, para melhorar a capacidade de descida. Se é isso que nós temos, é isso que nós vamos resolver. Vou ficar inventar moda. Depois nós vamos cobrar, eu até quero depois fazer um grande desafio aos engenheiros, aí esse é um problema real. Enquanto a gente não tiver uma solução, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer isso. Chamei a concessionária Ecovias, falei, eu quero um projeto fazendo o projeto da reversão, um projeto para reversão da pista norte, para receber os bitrens, os rodotrens, né? Eu quero que vocês corrijam o raio de curva, área de escape, super elevação, super largura, vocês vão corrigir a pista norte da Imigrantes, e é isso, da Anchieta, desculpe, e nós vamos fazer isso. Bom, chamamos o pessoal, engenheirada trabalhando, né? O projeto já está encaminhado, obra de 50 milhões de reais, começa no segundo semestre, vamos ter aí a reversão na madrugada de domingo à madrugada da quinta-feira, inclusive com um incentivo tarifário para que os caminhões, né, usem essa solução para a gente alimentar o porto. Então, botei a turma da engenharia e é isso que eu aprendi com o Adriano. Os grandes problemas, às vezes, não precisam de grandes soluções. Você pode ter uma solução simples e você tem que se ater às condições de restrição que você tem. Não dá para construir outra pista, nós não vamos conseguir criar nenhuma outra alternativa. O que nós vamos fazer? Engenharia, amigo, engenharia rodoviária. Vamos acertar a Anchieta. Está pronto, anunciei isso ontem e no segundo semestre a gente começa essa obra. Que bacana. É solução técnica, né? Não tem jeito, não teria como não ser por esse caminho diante do desafio. Mas é muito interessante, secretário, também pontuar uma questão que a iniciativa pública é muito diferente da iniciativa privada, né? E quando a gente está à frente de órgãos públicos, assim, existe toda uma responsabilidade e tem uma série de fatores que eles são limitantes e que são desafiadores. Os próprios órgãos de controle, a questão da solução em si, como essa solução será contratada, a economicidade, que ela precisa ser observada sempre, porque afinal o recurso é público, o recurso então é muito bacana quando você consegue achar uma solução para um desafio tão grande dentro de uma característica muito simples, aplicando conceitos da graduação, da engenharia. Acho que isso representa o que é a profissão, entendeu? É esse desafio de achar a solução dentro de todas essas limitações. Então, parabéns aí pela solução. Eu tinha anotado aqui algumas questões, secretários, até para falar um pouquinho, que são também grandes iniciativas, são iniciativas que, assim, marcarão a história do Estado e do país. Uma delas é a concessão da Piracicaba Panorama, que é uma coisa, assim, espetacular, e toda a engenharia, não só administrativa, né, que foi construída para que se chegasse aonde chegou, a concessão em si, né, o resultado bom do processo de concessão, mas a obra em si também, a parte técnica. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente dessa iniciativa.
Olha, isso foi um grande desafio. Por quê? Primeiro, você fazer uma concessão desse tamanho é sempre. Alô? Oi, pronto. Opa, estamos aí. Você fazer uma concessão desse tamanho é sempre um grande desafio, porque você vai mexer com uma série muito grande de variáveis. Então, ali, o que aconteceu? Você tinha uma concessão original ali da Artéries, num trecho, né, das centrovias, e você incorporou nesse modelo uma visão estratégica muito grande do engenheiro Adoc, que é o vice-governador Rodrigo Garcia. Ele, por acaso, é advogado, mas ele tem alma de engenheiro, viu? O Eu já Rodrigo tive tem a alma de oportunidade engenheiro. de conversar algumas vezes com ele. Ele é bem técnico, né? Ele tem alma de engenheiro. Falei para ele, a advocacia Graças foi a um Deus, ele equívoco. tem alma de engenheiro, viu? É, E ele conduziu isso colocando ali um outro conjunto de rodovias, criando um corredor logístico da maior importância. Por que isso? Porque de Piracicaba a Panorama, você vai andar ao lado da hidrovia do Tietê, Paraná, e ao lado da malha oeste da ferrovia da malha paulista, né? Da Rumo, que ela, pela obrigação que ela teve ao vencer o trecho norte-sul aqui em São Paulo, fazendo a conexão até o Porto, ela tem a obrigação de refazer a malha oeste, aqui a malha paulista, né? Que é Certo. esse lado de Bauru ali, onde você vai ter a ferrovia. Ótimo. Então, imagine só, você vai ter um corredor logístico de 1.200 quilômetros, que vai a Panorama, onde você tem um porto na Certo. hidrovia do Paraná. Ele vem, ali você tem um terminal intermodal, você vai ter a chegada da pipa da rodovia Piracicaba-Panorama, você vai ter a Malha Oeste e acima você tem a hidrovia do Tietê. Tudo isso vem descendo para o estado, vai passar ali por Bauru, Lençóis Paulista, onde tem um projeto que depois a gente pode até falar, a maior fábrica do mundo de celulose solúvel da Bracel, investimento da ordem de 10 bilhões de reais, talvez 11 com a ampliação, e ela depende exclusivamente do investimento ferroviário, né? E uma geração de emprego absurda ali na região de Lençóis Paulista, Bauru e tal. Daí essa descida ela vai virar para leste e vai chegar em Pederneiras, onde você tem o maior terminal intermodal do estado de São Paulo. Pederneiras hoje você tem um aeroporto pequeno, tem as rodovias que chegam ali, depois você tem a ferrovia que vai passar por ali e a hidrovia com um grande porto. Então, essa é outra coisa, Vinícius, que precisamos ter muita atenção. A questão da intermodalidade. Nós precisamos favorecer e fortalecer essa intermodalidade no Estado. E nós temos aí tudo isso. Nós temos uma boa hidrovia. Ela não é melhor porque depois de Piracicaba até a região metropolitana, os meandros do Tietê não permitem uma navegação das chatas. Permitiram lá no passado os bandeirantes lá, desde Porto Feliz e tudo, mas para as nossas chatas hoje ela não tem capacidade, a menos que houvesse uma grande retificação que economicamente não comportaria. Mas até Pederneiras você tem ali uma grande estrutura. E outra, nós estamos com grandes obras na hidrovia, toda a ampliação do porto em Ibitinga. Nós estamos fazendo uma correção com um derrocamento enorme, enorme, em Nova Vanhandava para corrigir uma obra de quase 400 milhões de reais. Depois nós estamos fazendo toda a correção da chegada nas reclusas, tem o problema da limitação das reclusas, esse é uma discussão com o Operador Nacional do Sistema e com as concessionárias de energia. Então, a hidrovia. Outro dia até teve uma coisa interessante. Tem uma foto que teve um passeio dessas motos aquáticas, desses jet skis, até a barragem de Bitinga. Então, você tem uma foto lá no entardecer, uma coisa linda. Tem uma 100 daquelas desses moto aquáticas aí, fazendo turismo na hidrovia. Quer dizer, isso porque teve obra que conseguiu retificar aquele trecho, preparar o canal. Então, essa estrutura no estado de São Paulo, que você se refere da PIPA, ela é fundamental, porque ela vai oferecer mais um corredor logístico, né, para você garantir a fluidez de uma série de cargas
que vêm de outros estados, atravessam São Paulo, vão em direção ao Porto, Porto de Santos, ou às vezes até em direção ao Porto de Paranaguá, né? Porque essa é a vocação aqui do estado. Então, essas obras todas hoje, o que vai ter vão ser 7 bilhões e meio de investimento ferroviário em São Paulo por conta da Rumo. Então, olha só o que tem de coisa de engenharia aí. Nós estamos aqui falando de algumas E delas. só a questão da concessão são 14 bilhões de reais, né? De investimento nas obras das estradas da concessão. São 14 bilhões. Os 14 bilhões. E 1.200 quilômetros, cerca de 700 quilômetros de duplicação. Quase 200 obras de arte novas que serão feitas, né, nesse trecho. Portanto, você vê, é uma coisa para você resolver. E uma coisa fantástica, porque esse projeto traz aí uma discussão da maior relevância. Essas rodovias todas, elas, quando foram projetadas há 40, 50 anos atrás, 60 anos, as cidades tinham uma dinâmica e eram distantes da rodovia. Você fala, vou até a estrada, né? Então era um passeio. Eu estava na base até a estrada. Hoje, as rodovias passam por dentro das cidades. Então o projeto rodoviário mudou. A lógica do projeto rodoviário mudou. Porque as rodovias nesses trechos, elas fazem parte de mobilidade urbana. É um projeto de mobilidade urbana. Então o que você precisa fazer? Você precisa alterar todo esse projeto para ele dialogar com o plano diretor da cidade, porque você vai precisar outro tipo de alça, você vai precisar fazer uma conexão com o viário local, portanto, você vai precisar fazer projeto de marginais, e tudo isso muda todo esse conceito do pavimento. Você não vai usar o mesmo pavimento na marginal que você vai usar na rodovia. Você pode ter uma rodovia com uma característica, porque ela tem um determinado tipo de carga, o VDM dela é de uma natureza, e você vai fazer uma conexão com um trevo de mobilidade urbana. Então, tudo isso é um grande desafio. Na Pipa serão 700 quilômetros de duplicação. E olha, se a gente olhar as rodovias que cortam o interior do estado de São Paulo, a maioria delas está com esse problema. Você falou que nós estamos sendo acompanhados aí por pessoas do estado inteiro, colegas que eu cumprimento aí do estado inteiro. Se tiver alguém aí da região de São José do Rio Preto, sabe que eu estou falando da Washington Luiz na passagem para o Rio Preto. Né? Assim como você pegar Marechal Rondon do lado de cá e olhar a região de Bauru e ver o que acontece com ela. Duplicações como a da 255 na região de Botucatu. Quer dizer, tudo isso muda a estrutura de logística do estado de São Paulo. Isso, Vinícius, que eu acho que é o grande desafio. É um plano para mais de uma década de trabalho de engenharia. Eu ia fazer aqui uma análise bem superficial, mas bem interessante, com relação a todo esse investimento. Aí a gente citou um pouco de investimento na área da civil, você falou de turismo, com relação aí que vai se desenvolver o turismo, a fábrica ali de celulose, né? E o investimento, e eu até dei uma gugada aqui, a expectativa de geração de 4 mil empregos. Secretário, você já parou para pensar, ou às vezes até já é algum número que a Secretaria até já tenha, tudo isso no agregado, quantos empregos, a expectativa desses investimentos, quantos empregos isso vai gerar no Estado? Olha, olhando de uma maneira global, todos os segmentos possíveis que serão atingidos. O Rússio até falou, o Rússio lá de Andradina, e realmente tem gente do estado inteiro aqui, mandar um abraço para todo mundo. A gente tem muitos presidentes de entidades de classe aqui. Há uma ramificação muito interessante. O Conselho ele tem aí quase 200 associações de engenheiros, agrônomos espalhados pelo estado, e a grande maioria está aí. A gente bateu mais de 130 pessoas nos acompanhando ao mesmo tempo. E aí foi citado assim, quanto investimento na nossa área, né? Mas além da nossa área, quanto investimento, e a consequência disso, com certeza, vai ser uma geração de emprego. Isso é uma notícia muito boa para o momento que a gente está vivendo, né? A gente está aí meio inseguro com relação ao futuro da economia, mas saber dessas iniciativas que estão na Secretaria de Logística e Transporte, para a gente já é um conforto
e já é uma motivação ainda mais. Então, olha, Vinícius, fica aí nesse ponto, por favor. tem um aspecto muito interessante que hoje de manhã eu discuti aí com o nosso vice-governador, com o Rodrigo Garcia, né? Nós estamos preparando uma grande reunião com o governador para os próximos dias. Vocês viram aí, o governador criou um plano de retomada da economia em São Paulo. Claro que ele depende aí de indicadores da área de saúde, né? Mas nós começamos a trabalhar, conversar com os setores, o setor de construção, o setor do comércio, o setor automotivo, o setor médico, enfim, todos os setores para a gente criar protocolos de retomada, né? Mas eu dizer para o Rodrigo o seguinte, isso daqui é um desafio que ele colocou para nós. Nesse momento, o que nós temos? Nós temos que abrir a economia, retomar, né, o mais rápido possível, com a maior segurança possível. Até Exato. porque tem uma característica aí, raciocínio de engenheiro, né? Nós não estamos matando o vírus, nós estamos simplesmente contendo a propagação. O vírus vai estar aí. Quer dizer, quando acabar a quarentena, o vírus continua aí. O que você precisa ter é o sistema de saúde preparado para receber as pessoas que demandem o sistema, porque o vírus vai estar aí, né? Exatamente. Então, você precisa... Essa é a coisa que a maioria das pessoas acaba com dificuldade de entender, né? Por isso da necessidade da quarentena. Você pega a curva de São Paulo, você olha, ela conseguiu atenuar o suficiente para dar tempo para você conseguir montar essa estrutura, né? Mas então, voltando para o nosso ponto, eu conversava com o Rodrigo o seguinte: passada essa etapa aqui da retomada, né, que é essa tentativa, reabrir o comércio, muita perda, setor têxtil, por exemplo, um desastre, as indústrias todas paradas, você tem aí, outro dia, o próprio pessoal da Rumo, numa reunião conosco, dizia que diminuiu muito, quase a zero, o embarque de algodão na ferrovia, porque as indústrias estão paradas e tudo. Então, o que a gente está dizendo? Poxa, o que vai puxar essa retomada para valer da economia? A infraestrutura. Porque a infraestrutura, ela gera, isso que você estava falando com muita propriedade, Vinícius, ela gera emprego em todos os setores. O cara da obra, né, o funcionário da obra, no meu tempo podia falar peão que você nem ia preso. Hoje, se falar, tem Pode falar aqui, politicamente secretário, correto, fica né? tranquilo. Mas o funcionário da obra lá, ele, com o salário no bolso, ele vai comprar coisa na venda, vai comprar coisa no mercado, ele vai comprar uma coisa na loja, né? A loja vai atuar sobre a indústria que põe a reposição do estoque dela, enfim. A infraestrutura, fora a questão direta do que nós vamos comprar e contratar. Então, ou nós temos muito claro que essa retomada da economia nacional vai depender da infraestrutura, ou nós vamos fazer besteira. Porque não adianta a gente falar, não, vai abrir a loja, vai abrir o shopping, pode abrir tudo. Se você não tiver dinheiro circulando, amigo, não vai adiantar nada, né? O sujeito não vai ter o que comprar. E quem que vai segurar isso daqui? Quem vai segurar isso é a infraestrutura. Então, a infraestrutura nacional, e eu tenho discutido isso com o ministro Tarcísio, né, através do Conselho Nacional de Secretários de Transporte, que é, na nossa área também, um grande avanço, porque nós temos concessões. Você deu um bom exemplo aí da Pipa. Ela está no gatilho para começar. Ela tem uma obrigação contratual de, em 2 anos, colocar 2 bilhões, aliás, 1,5 bilhão de reais em 2 anos nas primeiras intervenções que ele vai fazer. Dessa primeira tranche dele é de 1,5 bilhão em 2 anos. O DR vai licitar, uma parte já está em licitação, nós estamos agora fazendo o complemento de projetos e tudo. Hoje saiu aí a contratação de uma empresa para fazer o projeto da duplicação da estrada do Mboimirim, na região sul da capital de São Paulo, né? Investimento de 200 milhões de reais. Né? E o DR tem aí 1,2 bilhão do BID, do Banco Interamericano, em licitação. Nós vamos pôr 1,2 bilhão em licitação, dinheiro do BID, porque nessa retomada, Vinícius, nós não vamos ter dinheiro do orçamento público. Nós vamos ter dinheiro das concessões e dinheiro dos bancos de financiamento externo. E o banco de financiamento externo precisa, fundamentalmente, ter um bom projeto,
que é um outro aspecto que a gente precisa enfrentar. Nós paramos de planejar, nós paramos de fazer projeto. Está todo mundo, depois, quando vem aí uma licitação, aí sim você vai. Precisa do executivo, dá para licitar com o básico? Não, vamos licitar, não, mas tem um funcional. Olha aqui, nós largamos mão de fazer projeto. Eu me lembro das discussões com o professor Adriano, que era o seguinte: chegava para falar com ele, ele falava, não rabisca não, cadê o projeto? Né? Então, putz, você começar a conversa com ele, ou você ia com um funcionalzinho lá, né? Porque só no Lero para falar com ele não deixava, não. Então, essa carteira, esse portfólio de projetos bem feitos, nós perdemos. O Estado aí tem grande culpa, viu, Vinícius? Porque o Estado perdeu a sua capacidade de planejar. É crise atrás de crise, de manhã você está trabalhando para pagar o jantar, né? Pulou o almoço porque não vai dar para pagar. Então, o Estado, com essas crises, acabou deixando de lado o planejamento. E esse planejamento era rico em que você tivesse uma carteira de projetos. Né? Então, outro grande homem da área de engenharia, o querido Mário Garcia, que trabalhou aí no Pitu 2020, depois no Pitu 2040, né? O Mário sempre trabalhou com essa questão de ter uma carteira de projetos olhando para um horizonte maior. Tudo bem, você pode falar, no Brasil eu não consigo planejar para amanhã, no Brasil o cara reescreve até o passado, né? E a gente precisa olhar para um futuro de médio prazo. Mas nós vamos mudar isso, nós vamos ter bons projetos, porque numa hora dessa daqui, para a gente ir para esses organismos financiadores internacionais, primeira coisa que ele quer é o projeto. Então nós vamos licitar obras, nós vamos licitar. Esta é uma grande discussão, viu? Retomar a capacidade de a gente ter uma carteira de bons projetos, para nessa hora, vai fazer falta agora, viu? Porque para você bater lá nos bancos, você vai pegar dinheiro, mas ele vai pedir para você o projeto. E aí vai enroscar a coisa, porque nós vamos precisar fazer licitações no curtíssimo prazo, que é outro ponto que a gente pode falar mais adiante, e nós vamos ter uma dificuldade enorme com a nossa carteira de projetos. Eu concordo, assim, muito com as colocações, né? A infraestrutura, para mim, ela é assim, a grande chave para desenvolvimento de um estado, de um país. Eu acho que passa por ali você ter assim, uma nação adequada ao que a gente precisa, ao que a gente precisa hoje em dia. E investir em infraestrutura hoje, no caso nosso, secretário, ainda em São Paulo, a gente tem um patamar um pouco diferente com relação a esse assunto do que o restante do país, mas você investir em infraestrutura hoje, independente da situação externa que a gente está vivendo hoje, todos esses desdobramentos, é uma necessidade. A gente precisa recuperar alguns anos aí de atraso nesse segmento. Então, ou seja, já é uma política pública, né? Você precisa trazer infraestrutura para o momento atual, para o século XXI. A gente precisa correr atrás aí de algumas deficiências que a gente tem com relação a uma série de situações. Eu acho que é um grande projeto de infraestrutura, ele que vai fazer o país se atualizar, de acordo com o que se tem aí em países desenvolvidos, e nesse momento, ainda mais assertivo. Porque se a gente já é sabido, sim, que quando você investe em infraestrutura, você realmente gera emprego em larga escala, você tem aí um aquecimento da economia acontecendo, e num momento como esse, que a economia ela vai para uma decadente assim, que realmente assusta, né? As previsões são ruins e isso está acontecendo no mundo inteiro, não é uma situação só aqui no estado de São Paulo, não é só no Brasil. E quem for mais inteligente, planejar melhor a retomada, e aí entra na questão dos projetos, a gente, num segundo momento, a gente vai ter que estar com os projetos prontos. Eu acho que não foi só, eu acho que o país inteiro, secretário, a gente tem a oportunidade de conversar com diversos gestores em diversos estados, e você também já sabe disso, a cultura com relação a projetos, ela que foi, eu acredito, danificada. Eu acho que esse é o grande desafio. A gente perdeu a cultura de planejar e projetar. A gente virou assim, a gente fica apagando incêndio, parece, né? A gente precisa criar novamente, e aí passa muito pela profissão, pelas instituições de ensino,
em cada vez mais potencializar essa característica na graduação e depois também o mercado absorver, o próprio Estado incentivar demais os órgãos de controle também, que têm uma responsabilidade muito grande, nesse momento, entender a importância do projeto, entender também que você não consegue adquirir bons projetos através de pregão eletrônico, ao meu ver. Entendeu? O projeto é uma questão muito subjetiva. Isso, quem é Puxa, da engenharia, quem está nesse meio, sabe a pois dificuldade. é. Você vai para um pregão contratar, não vai dar certo. Não vai, você vai ter problema, não vão entregar. Entendeu? Então, acho que essa cultura, e aí é um esforço conjunto de todos os segmentos possíveis, essa cultura precisa ser retomada. Entendeu? Acho que eu acredito muito nessa linha, mas é muito ao encontro do que você disse aí, os pontos que você levantou. Vinícius, isso que você tocou é fundamental. Eu, há anos, venho discutindo um aspecto que me incomoda muito. Né? Não dá para você ter uma lei de licitação no país que serve para você comprar prego, comprar suplemento para usina nuclear, Nossa, né? E isso contratar é. uma rodovia, amigo. Não dá para você ter. Então, essa Exatamente. história, claro que você precisa de uma lei, claro que você precisa ter uma regulamentação. Mas, amigo, não dá para você imaginar que você vai contratar projeto no grito, falar, ei, quem dá menos pelo projeto? Porque, na verdade, é isso que você Exatamente. está falando, né? Eu É, vou lá para o pregão e falo, ó, quem dá menos? Opa, esse está caro, dá menos ainda aí. Aí depois o sujeito vai lá, é o aventureiro, você pega o projeto, o cara fala, olha, pois é, puxa vida, você sabe que lá a gente ainda usava um nanquim, e está difícil de encontrar o nanquim no mercado, viu? Então, qual que é o problema? Você tem vamos dizer, um aparato legal incompatível com o que a gente precisa. perfeito. Você imaginou, nós estamos falando de uma retomada de economia baseada na infraestrutura. Estou abrindo aqui a conversa que eu tive hoje com o vice-governador. Opa, obrigado pela honra. Como é que eu posso levar um ano para licitar uma vicinal? Você falou que entrou um colega nosso aí lá de Andradina. Uma vicinal lá em Andradina, que ela vai ter lá uns 18 quilômetros, vai custar aí por volta de uns 6, 7 milhões de reais. Eu vou levar 6 meses, 7 meses para contratar isso. Né? Eu vou contratar um trevo para fazer um acesso complementar lá em Brodowski. Vai levar um ano para você fazer o trevo. Né? E o projeto, a contratação do trevo. Você imagina, nós estamos com um problemão aí para resolver, que é um ponto aí que depois vale a pena a gente falar, a questão do Rodoanel e a questão do contorno da Tamoios. Né? Tá anotado aqui. As obras da maior relevância. Ou nós atropelamos isso daqui e nós vamos licitar no peito e na raça esse negócio, ou vai ficar essa enrolação. E depois vem uma outra coisa. Aí você está com o processo licitatório e tem aquele cara que não tem condição de ganhar, infelizmente tem muita gente que atua desse jeito, né? E ele A fala, gente eu vou sabe entrar para disso. atrapalhar. Por quê? Hoje em dia tem empresa de engenharia que tem um engenheiro e 32 advogados, né? É assim Exato, que ele funciona, né? Tem um exato, engenheiro que assina, e depois o advogado que entra com a petição, com a liminar, com o mandado de segurança, né? Ele não ganha nada, mas o exato. que ele atrapalha é uma barbaridade, né? Atrasa, né? Além de atrapalhar, ele Atrasa o processo atrasa. todo. Mas por quê? Porque eu acho que precisa ter uma regulamentação diferente para a contratação de obra de engenharia. Tem que ter uma Sem dúvida. regulamentação diferente para a contratação de projeto de engenharia. Eu não posso contratar isso no mesmo pregão que eu vou contratar açúcar, amigo. Então, há uma necessidade, e esse momento dessa crise aqui vai nos levar a uma discussão desse tipo. Eu não posso sair da crise e ter uma lei que me obriga a levar um ano para contratar uma obra que pode gerar um monte de emprego na região. Eu falei de vicinal, nós temos mapeado em São Paulo, Vinícius, 12 mil quilômetros de vicinais. O DR fez esse trabalho, um bom trabalho. Tem lá 4 lotes, de acordo com a característica dela. A vicinal que liga o centro produtivo à cidade, a vicinal que liga o centro produtivo à rodovia, depois aquele trecho que liga a cidade entre cidades, e, por fim, aquelas vicinais que acabam tendo quase um papel de mobilidade urbana, mas é uma rodovia, é uma estrada, ela vai ligar 2 pontos da mesma cidade.
tem 12 mil quilômetros. Nós não temos dinheiro para fazer isso. Nem vai conseguir fazer isso num prazo de um governo. Então, nós estamos trabalhando com o primeiro trecho delas aí, né? Elas foram construídas a partir de uma entrevista com todos os prefeitos de estado, e cada um dos prefeitos apresentou ao DR 3 prioridades. E nós classificamos essas prioridades. No lote 1 aí, que a gente tem aquelas que têm o maior nexo, que são as que ligam o setor produtivo a todo o complexo rodoviário, né, que você tem o escoamento da produção, nós temos aí mais ou menos uns 2.500 quilômetros. Né? Esses 2.500 quilômetros aí vão custar uma coisa parecida aí, com 3,5 bilhões de reais. Né? Nós conseguimos uma parte disso. Nós temos aí uma promessa de financiamento do CAF, né, que é o Banco Sul-Americano, antigo Confederação Andina, em que você tem 500 milhões de dólares. O Rodrigo negociou isso com ele e trouxe aí 500 milhões. Onde é que ele está? Parado numa burocracia infernal em Brasília, porque como é dinheiro de ente financiador estrangeiro, né, você vai para o COFIEX, que é o Conselho de Financiamento Estrangeiro, de Recursos Externos. Está parado lá. Você sabe por quê? Por quê? Na lógica do COFIEX, isso eu descobri também quando eu levei o susto. Né? Infraestrutura é a última nota da classificação. Você está brincando? Então, meu amigo, infraestrutura é a última. Então, você tem lá coisas importantes, até brinco comigo, Penito. Para nós, a infraestrutura, ela numa escala de 1 a 5, tem nota 1 no peso. Você sabe quando é que a gente consegue, na regra dele, atribuir a nota mínima para entrar na pauta? Nunca. Nunca. Nossa. Então, nós estamos discutindo isso em Brasília para dizer o seguinte: isso é um absurdo. E o pior de tudo, isso não é lei, não, é uma norma interna do Ministério da Economia. Então, você imagina, nós vamos retomar a economia, nós vamos retomar, todos concordamos que a infraestrutura é fundamental. Você pega lá no COFIEX, você traz o dinheiro de um banco exterior, porque não tem dinheiro aqui para financiar tudo isso, fomos lá captar recursos, está parado em Brasília. E disputa isso com outros projetos. Na verdade, todos esses projetos são importantes. O Brasil tem uma carência enorme de projetos. Mas, pelo amor de Deus, a infraestrutura não pode ficar fora disso. Eu tive com o presidente do COFIEX, com o Márcio Troillo, que é o secretário nacional de Indústria e Comércio, né, e Relações Exteriores, aí, e tivemos discutindo em Brasília esse aspecto. Né? E isso é uma norma interna do Ministério. Conversamos, o governador chegou a conversar isso com o Paulo Guedes, né, mas isso não andou. Né, por razões políticas, sei lá o quê, mas enfim. Fato é que não andou. E não andou nem para São Paulo, nem para nenhum outro estado. Então, qualquer estado do Brasil que traga dinheiro para fazer estrada vicinal, rodovia, que não seja concedida, amigo, vai entrar na fila lá e vai ficar brigando com essa regra. Então, olha que perigo que a gente tem no país de tratar de forma igual coisas diferentes. Para mim, é até uma surpresa essa informação, né? Não só pela situação, mas é que, infelizmente, a burocracia ela acaba sendo ainda, em decisões tão importantes, ela sobressai a necessidade. É isso que, assim, como cidadão, agora eu não estou nem falando como gestor público, infelizmente o país ele precisa desse ajuste, porque quem está perdendo aí acaba sendo todo mundo, né? Quem não é beneficiado com essa situação somos nós. E com relação à lei de licitações, a gente sabe que é um problema que é concreto e há muito tempo se discute essa atualização, esses novos modelos. Eu acho que quando ela foi criada com a melhor das intenções, ela, se eu não me engano, é 93 ou 94, mas não dá para, em 2020, a gente obedecer, a gente está em realidades, em tempos diferentes, né? Houve até ali no governo Michel Temer algumas mudanças que foram importantes, mas ela está muito longe de ser uma lei adequada ao momento. Né? A palavra desburocratização ela é muito utilizada hoje, e eu não gosto de usar essa palavra porque
Eu até sou a favor de uma burocracia necessária para garantir a segurança do processo, porque é recurso Claro. público, é do interesse de todo mundo, porque não pode realmente flexibilizar a ponto de você não ter controle. Mas existem situações que hoje não dá mais para você se deparar, e são situações como essa que você citou, secretário. E vamos para a gente também para o próximo item aí, que eu acho que também é muito importante. Você citou aí a questão do rodoanel. Acho que vale uma abordagem aí mais explicando realmente o que é o rodoanel. A gente tem aí pessoas do estado inteiro acompanhando, agradecer de outros estados também. O Joel está nos acompanhando. Joel, estamos juntos. Joel é o presidente licenciado lá do Confé. O Manuel do Ceará está aí, entrou também. Mandar um abração para eles. Conrado Gontijo aí, que meu professor também está aí. Eu vi que ele está aí. Abraço. Mas falar um pouquinho O Conrado? O Conrado. Ô, Conrado, Gontijo. um abração para você, hein? Eu vi que ele entrou aí, nos cumprimentou. Grande Conrado. Então, falar um pouquinho do Rodoanel, porque é uma obra, ela é muito emblemática, ela é uma obra de engenharia assim, espetacular para quem conhece os objetivos, o benefício para a capital, a ideia, a concepção da ideia é interessantíssima. Há uma série de entornos aí, mas eu acho que vale muito a sua colocação aí com relação a essa situação, secretário. Se você puder compartilhar com a gente, por favor. Oi, voltou, deu uma travada aí, mas voltamos, né? Voltou. Bom, eu ouvi Vamos aí lá. a sua colocação, vamos lá. Primeiro, o Rodoanel tem uma característica fundamental para a logística do Estado de São Paulo. Eu diria para a Sem logística dúvida. do Brasil. Sem Ele dúvida. conecta todas as rodovias que chegam na região metropolitana, todas, né? Desde a Regis Bittencourt, você vem subindo aqui, Raposo Tavares, Castelo Branco, Anhanguera, Bandeirantes, depois você vai pegar lá na outra ponta, Fernão Dias, Dutra, você vai pegar Ayrton Senna, depois você vai descer ali do lado da Jacopêssego, né? Vai descer ali para o lado de Mauá, vai pegar lá embaixo a Anchieta Imigrantes. Quer dizer, é uma tremenda de uma obra. 170 e tantos quilômetros, 173 quilômetros, né? Acho que Você já... 176,5. Pois é, mas já cresceu, é a crise do coronavírus. Você tem aí o tramo oeste pronto, o tramo sul pronto, o tramo leste pronto, né? E falta o tramo norte. E justamente o tramo norte é aquele de maior vitalidade, hein? Porque ele vai pegar ali do trecho da Anhanguera, né? Vai até a Fernão Dias, que é um grande, o primeiro, vamos dizer assim, aspecto relevante dele, que ele vai contornar Guarulhos. Depois ele vai adiante, continua e vai até a Dutra, ali na altura de Arujá, né? 53 quilômetros. E ele passa ali por uma região rochosa, uma região complicada, né? Onde você teve a questão dos matacões, né? Toda Sim. aquela discussão. Túneis de diversos tamanhos, túnel de 1,5 km, túnel de 500 metros e tudo. E ele tem, vamos dizer assim, uma característica formidável que é essa de você fazer esse contorno todo. Depois ele vai ter uma alça de acesso ao aeroporto de Guarulhos, né? O que garante também, você vai desafogar muito a chegada pelas marginais, que hoje é um inferno para você, em alguns horários, chegar até o aeroporto, você entra no avião quase infartando, né? E você vai ter uma grande alternativa que é essa chegada. Vai resolver um problema sério num trecho de Guarulhos, porque essa alça, ao entrar lá na área urbana de Guarulhos, vai resolver algum problema de algumas vias locais lá na cidade de Guarulhos, com um projeto específico, né, para que o viário local de Guarulhos não se conecte com o eixo do Rodoanel, para não virar outra confusão de virar uma via urbana para quem quiser estar em Guarulhos e pegar a Dutra, pegar aquele trecho do Rodoanel, a Hélio Smith, e aí acabar gerando um outro eixo de congestionamento. Então, ele vai ser preservado, é uma rodovia classe zero, que significa que todos os acessos são previamente determinados, né, e são esses acessos. Né? Certo. E hoje, o que aconteceu? Esse
trecho teve uma série de problemas, eu não vou entrar aí no detalhe, não importa para nós engenheiros, vamos falar da engenharia. Não é a nossa praia. Chegou lá num ponto, tem lá um maciço enorme, né, que aflorou quando eles começaram a fazer os cortes para atingir o grade, 40 metros abaixo do nível inicial do maciço, e aflorou ali um volume de rocha muito importante, que vai precisar ter um processo de remoção. Então, remover essa rocha vai ser um grande desafio dessa área da engenharia de desmonte, para desmontar esse maciço. E aí, meu amigo, começa outra coisa. Quando o projeto foi feito, aquela história, a cidade estava longe da estrada, né? O bairro chegou. E ele está quase, tem condomínios ali, quase na área de domínio. Quase. O muro está na área de domínio. E você tem a menos de 50 metros ali esse maciço. Então, Certo. toda a lógica de desmonte desse maciço, usando o fogo brando, ou qualquer outra alternativa que você vai colocar lá, implica numa tremenda obra de engenharia de desmontes por conta dos bairros que chegaram ali. Para você ter uma ideia, levando em consideração metodologias mistas, aí, fazendo o desmonte com fogo brando, fazendo o desmonte com a tecnologia de expansão, né, da massa expansiva, me faltou o nome aqui agora. E o que vai acontecer? São 24 meses para desmontar aquilo. E depois o volume de pedra que vai sair dali para você poder conseguir chegar no grade ali. Foi discutido se valia a pena fazer um túnel, é um trecho até pequeno, tem um outro túnel próximo, mas não caberia, é uma coisa mais complicada ali, valeria a pena os engenheiros chegaram à conclusão que o desmonte é melhor. Então, só esse trecho, é o trecho 3 ali, perto do túnel 301, na altura ali, mais ou menos, da estrada de Santa Teresa ali, né, na Zona Norte, você tem esse grande desafio. Depois, você tem um pouco antes, lá em Perus, outro maciço rochoso também, mas esse é menos complicado, né? E aí você vem com todas as obras de recuperação. O que nós fizemos? Como ele ficou parado muito tempo e havia uma série de controvérsias aí sobre o partido de engenharia que você deveria tomar para resolver aquele problema, nós contratamos o IPT, por IPT fazer, não uma perícia, mas um laudo técnico, né, do estado da obra e quais seriam as melhores soluções para a retomada da obra. Isso foi feito, o IPT levou aí 6 a 7 meses fazendo um grande trabalho, criticaram a gente, que estava demorando muito, terminou o primeiro ano e não retomaram a obra. A coisa mais simples era retomar a obra. E a mais cara também, pelo menos para mim, que era pagar advogado o resto da vida, né? Com certeza. Então, o que nós fizemos? Nós contratamos o IPT, 7 meses depois o IPT mandou para a gente um bom relatório, foi contratada a FIP para fazer também uma avaliação econômico-financeira do que significou a obra, o que falta para concluir. Resultado, esse projeto está pronto e nós vamos agora aguardar aí só o fim da pandemia, porque não tem cabimento para um edital dessa natureza, quase 2 bilhões de reais, para você pegar as empresas aí no momento em que estão desarticuladas, né? E a novidade desse edital que nós vamos colocar, Vinícius, é que ele tem um modelo de governança que vai acompanhar em tempo real a obra toda. Vai ter uma central lá de controle da obra com acesso livre, mas controlado. Não é para entrar todo mundo a qualquer hora, não é? Mas Certo. qualquer pessoa que se cadastre e queira lá ir para a central de controle da obra, pode ir. Vai ter acesso lá, vai ver. Transparência. Transparência total. Nós vamos ter um site onde tudo isso vai ser publicado, todos os valores que foram pagos, cronograma físico-financeiro, né? Vamos usar um sistema integrado bastante robusto aí para acompanhar tudo isso. Todos os caminhões da obra, todas as máquinas, elas serão chipadas, você vai acompanhar o movimento dela, georreferenciar todos os botaforas, quer dizer,
todos os caminhões vão ter o track dele até o Botafora, e tudo isso em tempo real para você acompanhar na web, né? A Prodesp está desenvolvendo todo esse aparato para nós, então nós vamos colocar isso de maneira que qualquer pessoa, a qualquer hora, câmera em todos os canteiros, fiscalização com drones, os drones vão estar permanentemente em todos os trechos da obra, né? E um modelo de licitação que será em 6 lotes. Nós vamos licitar os mesmos 6 lotes para complemento de obra, né? Então, isso é um grande fato, porque nós vamos usar o projeto original, que é um projeto executivo de boa qualidade, né? Não foi ele a razão dos problemas que existiram na obra, e então agora nós vamos a essa etapa. Vamos aguardar acabar a pandemia, acabando a pandemia, as empresas tendo condição de participar de um certame desse, nós vamos colocar os 6 lotes em licitação. Muito bom, secretário. Primeiro, parabenizar pela coragem, né? Que realmente é um imbróglio essa situação, mas o mais importante é a retomada. Nós participamos aí das discussões dessa retomada, auxiliamos no que pudemos aí. Assim, somos totalmente a favor da retomada, pela importância da obra e por toda a questão de infraestrutura que a gente já conversou aqui. Então, parabéns pela coragem, realmente, e por esse profissionalismo nessa retomada, muito importante para nós também, como cidadãos. A gente está chegando ao fim aqui, secretário, a gente tem 2 minutinhos para encerrar. Agradecer você, dizer que eu, particularmente, sou um admirador do seu trabalho, você sabe, como Obrigado. Profissional, como cidadão, como gestor público. Realmente admiro muito pessoas assim que desenvolvem bons trabalhos e que esses trabalhos eles acabam se desdobrando em boas ações que atinjam assim, o maior número de pessoas possível. No estado, que a gente percorre o estado também, a gente percebe diversos profissionais que são fãs do seu trabalho também. Então, aqui estou falando em nome de diversas lideranças, estão aqui. A gente teve uma média de quase 140 pessoas que bom. Nos acompanhando. Então, passar para o senhor aí para o encerramento. Fica à vontade. Agradecer ao Paulo Hamilton, que eu vi aí também, grande advogado, está aí nos acompanhando. Tem aí 1 minuto e 10 segundos, secretário. Excelente. Fica à vontade, o espaço é seu. Com o João Dória, mais de 1 minuto é homilia. Olha aqui, eu quero agradecer a você, a todos, reafirmar a minha admiração e respeito pelo seu trabalho, né? Obrigado, dizer que essa estrutura que você tem sob seu comando é da maior relevância para nós engenheiros. Quanto mais forte você tiver, mais forte toda a engenharia nacional vai estar. E eu quero colocar para você que todo esse trabalho que eu consigo, graças a Deus, fazer aí é fruto de um trabalho em equipe. Tem uma grande equipe comigo, engenheirada velha lá já, engenheirada nova, todo mundo compartilhando o seu conhecimento em prol de um bom projeto para o Estado de São Paulo, porque esse projeto de São Paulo certamente favorece o crescimento de toda a economia nacional. Então, para mim é uma honra, quero agradecer muito a você, agradecer a todos os que nos acompanharam e dizer que a Secretaria está à disposição, aberta para qualquer discussão. Parabéns, secretário.